Acúmulo e desvio de função. Esse é um tema que tem muita dúvida, ou pelo menos tem muita certeza, mas na verdade não se sabe muito bem como funciona. Meu nome é Renan Gullian, eu sou fundador aqui da Gullian Advogados e estou aqui para falar um pouco mais sobre o acúmulo e o desvio de função. Então vamos lá, vamos ao básico do básico do básico. Acúmulo e desvio de função, o que é? Então, a pessoa é contratada para desempenhar uma função e vai estar registrada ali no contrato de trabalho com aquela função específica. Porém, podem surgir alterações? Sim e não. Então, o que é o desvio e o acúmulo? É a pessoa fazer função diversa ou acumular uma função diversa àquela descrita no contrato de trabalho. Mas, porém, contudo, entretanto, a CLT permite que o empregador possa alterar, dar tarefas diversas ali àquele contrato de trabalho. Então, aí fica a dúvida. Tá, pode ou não pode? Então, os dois. Então, o que pode? Pode, em muitos casos, tarefas simples, coisas que não desviem muito da rotina ou que requerem um conhecimento alheio àquilo que foi contratado. Às vezes também pode ser questões de erro ali na contratação no RH, né? Isso pode acontecer, daí o funcionário tem que informar o RH e retificação daquela informação, mas isso começa a se tornar interessante quando a gente aplica isso na prática. E quando a gente coloca na prática, assim, contratada por uma função X, por exemplo, caixa no mercado. E aí ela é chamada um dia para ser açougueiro e trabalhar dentro da câmara fria. Então, ela tem qualificação para trabalhar como açougueiro, para fazer, enfim, todas as funções do açougueiro? Então, nem sempre. Outra coisa também, a insalubridade. O açougueiro tem direito à insalubridade, o caixa não. Então, aí que começam as questões. Quando a gente tem essas diferenças salariais, aí que o acúmulo e o desvio começam a ficar mais gritantes. E também tem questões como diferença de piso. Então, por exemplo, do auxiliar, do técnico, do analista, às vezes as convenções coletivas fazem distinção dos pisos. Já é acima do salário mínimo, mas tem pisos diferentes. E o plano de cargos e salários também da empresa pode gerar essas distinções. Pode ser por tempo, pode ser por função específica, e daí o que acontece? Se a pessoa está desempenhando uma função X e daí passa a exercer essa função Y, que tem um piso maior, ela teria que receber esse piso maior. Ou acumula, pode ser desviado ou pode ser acumulado. Então, sempre tem que levar essa consideração. Então, no acúmulo, a pessoa está pegando mais coisas para ela. E no desvio, ela está fazendo algo diferente daquilo que ela foi contratada. Mas, que nem eu falei, diferente quanto e se esse diferente gera prejuízo. E, de novo, o acúmulo. O acúmulo quanto e se esse acúmulo gera um prejuízo e é muito estranho a função da pessoa. Então, por exemplo, eu já vi casos assim, doutor, eu sou barista, eu trabalho num café. Estou lá atendo os clientes, etc. E chegou uma encomenda. Às vezes eu tenho que receber encomendas. Isso me dá acúmulo de função? Não. Isso é bem esporádico. Não é uma coisa de todo dia, né? Não é uma coisa que você está recebendo ali toda hora, é eventualmente em um momento ou outro do dia. Então isso está bem dentro. Agora, se fosse a pessoa ter que fazer o café, atender os clientes, e aí fazer todo o controle de estoque, entrada e saída, que ela tenha que ficar lá 3, 4 horas a mais por dia, todo dia, para fazer coisas muito além da jornada dela e que gerem muito desgaste para ela, e isso sim seria acúmulo de função. Então, como eu falei, muito cuidado, o acúmulo de função se dá quando você exerce algo muito fora daquilo que era determinado no contrato de trabalho e que está gerando um desgaste muito grande do funcionário. Então, como eu falei, desvio diferente, acúmulo extra. Então, até que ponto esse extra está sobrecarregando ou não o funcionário nas atividades dele, ou esse extra é muito longe das tarefas que ele faz. Então, por exemplo, voltando, funções simples, recepcionista que está lá daqui a pouco tendo que trocar o telhado da empresa. Não dá certo. Então, de novo, trabalho em altura, exige NR, então é outra coisa ali, outra questão. E vamos trazer isso na prática. Tá bom, a empresa está me sobrecarregando, a empresa mudou aquilo lá, não está me pagando corretamente, o piso é diferente, não recebo insalubridade, mas no final do dia, o que você precisa mostrar? Provas. Beleza, a gente entende que o funcionário está sendo prejudicado, está sendo lesado, está sobrecarregado, mas sem provas isso fica muito difícil. O juiz não vai saber o que está acontecendo dentro da empresa. Isso quem sabe é você. Então, testemunhas, e não pode ser o amigão lá que frequenta a tua casa. Conversas de WhatsApp, dizendo, faça tal tarefa, faça mais isso, faça mais aquilo. Isso é muito importante, tem sido aceito, né? Mesmo sendo um pouco informal, os tribunais do trabalho
tem aceitado isso bastante. Fotos ou vídeos, mas também não adianta aquele foto ou vídeo, aquela selfie aleatória no meio do dia. Não adianta. Então, pessoal, sempre estejam de olho ali no que está acontecendo. Às vezes tem rúbricas ali no teu Olerite, então guarde os Olerites, a jornada de trabalho, guarde o extrato ali das tuas horas, baixem aquilo todo mês do aplicativo, que é muito importante. Pode existir desvio e acúmulo ao mesmo tempo? Sim, mas tem que ser muito bem provado e tem que ser muito claro. Então, de novo, o que eu desvio e o que eu acúmulo? Desvio fazer diferente, acúmulo fazer extra. Então, foi contratado como caixa do supermercado. Foi desviado para trabalhar no açougue, porém está fazendo controle de estoque também do mercado inteiro, né? Então, sai da situação 1, vai para 2 e ainda acumula mais uma. Então, qual que no final do dia é a função que ele está exercendo? Açougueiro. Qual que é a função que ele está acumulando fazendo extra? Controle de estoque do mercado inteiro. Então, é possível sim, mas, de novo, tem que ter provas disso. Conversa de WhatsApp, testemunhas que trabalharam com você, que estavam junto, que viram presencialmente aquilo acontecer. Não pode ser, eles ouviram. Não. Não é de pessoas que ouviram por terceiros. São pessoas que estão lá presenciando as situações tanto no acúmulo quanto no desvio. Então, mais importante de tudo isso, procurar um advogado trabalhista para realmente revisar se aquilo é uma situação de acúmulo, se é uma situação de desvio. Então, também outra coisa que a gente tem que levar em consideração é o acúmulo e desvio em situações, né, que são lesivas à saúde do empregado. Que é, por exemplo, questões insalubres, questões periculosas, trabalho em altura. Todas são coisas que, se forem desviados, vão gerar prejuízo grande ao empregado e eles devem ser remunerados de forma diferente. Às vezes também tem redução de jornadas mais curtas por conta desse trabalho. Essas alterações de trabalho do desvio do acúmulo, né, se forem lesivas à saúde do empregado ou nocivas, né, precisa de EPI e tudo mais, tem que ter concordância do empregado. Então, se não houver concordância expressa do empregado, que vai para o empregador, tenha isso registrado de alguma forma, isso vai caracterizar ali o acúmulo e o desvio, né, e vai ter que pagar todas as verbas e possivelmente ainda um dano moral. Certo, falamos aqui muito sobre o que é, o que não é, como funciona e como não funciona, mas no final do dia, o que isso representa em valores? Bem, primeiro, que nem eu falei, o desvio ele vai ser muito mais significativo quando a gente coloca isso na prática. E, por exemplo, a função para a qual a pessoa foi desviada, né, tem um piso diferente. De novo, vamos usar o mesmo exemplo lá do caixa. A pessoa saiu do caixa, tinha um piso, né, recebia R$2.000, mas foi transferido para ser padeiro. O padeiro, o piso é R$2.500. Então, o que acontece? A pessoa continua recebendo os R$2.000. Aí começa a conta a pender para o lado do empregado, porque essa diferença de R$500 tem que ser paga. Outras funções também, que teriam insalubridade ou periculosidade. O que acontece? Teria que estar recebendo isso também. Então, isso vai acumulando ao longo dos anos. E agora, um pouquinho mais complicado, o acúmulo de função. O acúmulo de função, como é que ele é calculado, né? Você está fazendo uma função diversa ali, fazendo aquele trabalho extra, e como que é calculado, geralmente, de 10% a 40% sobre o salário do empregado. E também, lembre-se, não confundam isso com salário substituição, né? Quando o empregado substitui um superior ou outro colega, quando ele está de férias. Então, o salário de substituição, ele tem essa previsão justamente para substituir. E o que acontece? Acabaram essas férias do colega ou superior, né? E ele retorna às funções normais, ele vai parar de receber esse salário de substituição. Então, o acúmulo e o desvio são habituais, né? Estão inseridos no contrato de trabalho no dia a dia sempre do empregado. Já o salário de substituição não, vai ser só temporário e esporádico. Bem, pessoal, espero que tenham gostado. Esse é um tema bem controverso, né, que a gente vê acontecer muito na prática, que gera bastante dúvida. Na verdade, geram muitas certezas. O pessoal acha que é um caso de acúmulo ou desvio, às vezes é um, é outro e às vezes até nenhum. Então, se inscrevam aqui no canal, nos sigam no TikTok, no Instagram e até a próxima.